Ontem a gente falou sobre os 5 passos para você começar a sua consultoria. E hoje eu vou falar de uma coisa um pouco mais complicada. Como você vai fazer a sua primeira venda? Como você se prepara para fazer isso? Se você quiser saber um pouco mais, fique comigo nesse vídeo. Montar o seu negócio, quebrar essa primeira barreira que você tem de começar alguma coisa, isso já é muito difícil. A segunda barreira que você tem que vencer é a da sua primeira venda. A primeira venda é sempre muito complicada porque você precisa se preparar muito antes de chegar e tentar fazer negócio. Você já tentou vender o seu serviço para alguém? Se você já tentou fazer isso, deixa aí nos comentários. A gente gosta de compartilhar essas experiências. Uma das coisas mais difíceis na indústria de alimentos é você realizar uma venda, você fechar um negócio. E esse profissional hoje em dia está muito em falta no mercado. Eu tentei listar aqui para vocês um passo a passo de como se preparar para fazer a sua primeira venda. Eu ia fazer em 3 passos, não consegui, ia fazer em 5 passos, não consegui, em 7 não consegui, eu tive que fechar em 10. E mesmo assim eu ainda acho que não está completo. Primeiro passo é você escolher um setor, um segmento para você trabalhar. No vídeo de ontem a gente falou sobre escolher uma panificadora, padarias, um setor de alimentação, serviços. Quando você faz isso, você começa a ficar especializado em um determinado serviço. Não quer dizer que você vai precisar focar somente em padaria. Porém, padarias, serviços de alimentação como restaurantes, buffets, todas essas variedades de serviço se enquadram na mesma categoria que uma padaria, por exemplo. Essa definição vai ser importante para o segundo passo, que é a de você estudar esse setor que você escolheu. Então, se você escolheu padaria, estude essa área de panificação de padaria. Por exemplo, se você escolher uma padaria específica, entre no site deles, dê um Google, procure os concorrentes, veja o que os concorrentes estão fazendo. Tente entrar naquela questão dos 4 P's do marketing, que é produto, promoção, preço e praça. Produto, quais são os produtos que essa padaria vende? O preço, que preço esses produtos são praticados? Praça é a localização que esses estabelecimentos estão. Ela está na internet, ela está no Instagram, ela tem uma página. E a questão de promoção. Promoção, quando a gente fala isso em marketing, não é a promoção de dar desconto. A gente está, querendo sempre um descontinho, sempre pensa numa promoção. Mas a promoção significa como é que essa empresa promove os produtos e serviços dela. Outra fonte de informação muito importante também é visitar os estabelecimentos. Você vai a uma padaria, mas você tem olhar de empreendedor para essa padaria? Quando você vai a essa padaria, você começa a procurar oportunidades de negócio para fazer com o dono da padoca? Fique esperto, começa a ver essas oportunidades e procurar por isso. E uma outra dica é procure pessoas da sua rede de contato que já oferecem serviços nessas redes, que já trabalharam com essas redes ou que tem algum contato, pelo menos com a indústria próxima. Então, se você já conhece alguém que trabalha com panificação, se você conhece alguém do grupo ou participa de algum grupo de WhatsApp, eu vou deixar aí o link do nosso grupo do Telegram. Entra lá, pergunta, pessoal, eu estou querendo oferecer um serviço para uma padaria. Será que alguém consegue me ajudar? Alguém já ofereceu algum serviço lá? Tem uma lista de serviços que vocês oferecem? Pergunta. O máximo que você vai ouvir é, não, ninguém vai te responder. Google, sempre dá um Google. Serviços que eu posso oferecer para uma padaria. Vai que alguém já pesquisou isso e já tem a resposta pronta ali, já te dá um caminho para você seguir. Porque essa pesquisa vai te levar para o passo 3. No passo 3, listar os serviços que a gente pode oferecer para esse tipo de setor. Como eu estou falando muito de padaria, eu pensei em alguns serviços que a gente poderia oferecer para um dono de padaria. Desenvolvimento de produtos, treinamentos, redução de custo, procedimentos, projetos de melhoria, desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de fornecedores. Porém, calma, vai com calma. A gente só listou os serviços que a gente pode oferecer. Não quer dizer que você vai sair oferecendo esses serviços aqui. E aí eu vou para o passo 4, que é traduzir esses serviços que a gente colocou aqui de uma maneira que ele gere resultado, que ele gere exemplos e que ele gere perguntas. Não entendi nada agora, Augusto.
Eu vou te explicar. A menos que você esteja falando com um dono de padaria que seja um engenheiro de alimentos, a lista de serviços do item 3 não vai fazer o menor sentido para ele. Então, o que você vai fazer no item 4 é traduzir esses serviços de uma maneira que eles fiquem na linguagem mais fácil da pessoa que está do outro lado te entender. Vamos pegar o primeiro serviço da nossa lista, que é o desenvolvimento de produtos. E vamos fazer com que ele vire resultados, perguntas e exemplos. Como assim? O serviço é desenvolvimento de produtos. Quais são os resultados que eu vou entregar para esse meu cliente se eu fizer o desenvolvimento de produtos? E aí eu vou listar esses resultados. Então, vamos lá. O primeiro resultado é entregar mais produtos para o portfólio da padaria. Segundo, aumentar os SKUs da padaria com diferentes sabores, embalagens e formatos. Criar uma versão de um produto que já existe, por exemplo, integral, fit, light, diet, sem açúcar, sem lactose, vegano, vegetariano. Então você viu que já ficou um pouco mais fácil você se comunicar com o seu cliente? Em vez de falar, vamos desenvolver um produto, a gente citou aqui 3 resultados que ele pode obter e não precisou ouvir falar de desenvolvimento de produtos. O que você vai entregar são esses 3 resultados. Mas o que você vai fazer, que é o seu serviço, é desenvolvimento de produtos. Já ficou um pouco mais fácil. Agora vamos para as perguntas que a gente vai fazer para o cliente para que plante a sementinha do desenvolvimento de produto dentro da cabeça dele. Quando você pergunta para ele assim, quantos produtos você tem hoje no seu portfólio? Quantos SKUs você tem no seu portfólio? Você já pensou em ter mais produtos dentro do seu portfólio? O que você acha de ter uma versão sem açúcar desse determinado produto? Todas essas perguntas vão fazer com que o seu cliente pense, que ele comece a conversar com você. Essa lista de perguntas para cada um dos serviços que a gente colocou ali em cima, ela é super importante. Nesse item 4, o que eu quero que vocês façam de exercício? Pega um papel, pega uma caneta, faz o exercício, escreve, não é para ficar fazendo só na cabeça, senão não grava. Se você está vendo esse vídeo, se você está levando a sério essa questão do desenvolvimento da sua consultoria, pega o papel, pega a caneta e faz esse exercício. A gente tem 7 tipos de serviço que precisam ser desmembrados em perguntas, resultados e exemplos. O que é exemplos? Exemplo é, por exemplo, você falar para ele assim, eu tive um cliente uma vez que ele queria fazer um pão de queijo sem lactose, porque ele tinha um grupo de clientes que não queria lactose no pão de queijo. E aí a gente conseguiu resolver de algumas maneiras diferentes. A gente usou matérias-primas sem a lactose presente. A gente também estudou uma possibilidade de usar uma enzima que chama lactase. E aí a gente fez as análises e conseguiu um produto sem lactose. Esse é um exemplo que na cabeça dele fica muito mais visível. Se ele já teve algum dia algum cliente pedindo para fazer um produto sem lactose, ele vai lembrar desse exemplo. Um outro exemplo. Sabe de uma coisa legal? Eu tive um cliente que ele vendia um bolo de 2 quilos, mas os clientes normalmente dele não gostavam tanto de levar esse bolo porque era muito grande. A maioria dos clientes morava sozinho. E aí a gente começou a fracionar esse bolo em 250 gramas e começou a vender muito mais, porque a margem de lucro era maior e o produto em si era mais fácil de ser comprado, porque uma pessoa sozinha podia comprar. Estava passando aí e ela, em vez de levar um pão, ela levava um pedaço de bolo para comer. E já estava embaladinho, prontinho, ela passava, pegava e levava embora. Isso daí também vai gerar outra conexão entre vocês. E esses são exemplos relacionados ao desenvolvimento de produtos. Até agora a gente pegou o desenvolvimento de produtos, desmembrou ele em resultados, desmembrou ele em perguntas e desmembrou ele também em exemplos. Esse é um exercício fundamental antes de você ir fazer uma reunião com seu cliente. E aí o número 5 é um pouco mais tranquilo, que é buscar o seu contato. Quem que é o seu contato? É a pessoa que vai decidir se vai contratar o seu serviço ou não. Se você está indo numa padaria de uma cidade pequena, provavelmente você já deve conhecer o dono da padaria, ou a pessoa que é responsável pela padaria, que vai poder dar o ok ou não no seu serviço. Então vá até a padaria, ande até lá e pergunte, eu queria falar com o dono da padaria. Simples assim.
E aí eles vão ou deixar falar com o dono da padaria, ou ele vai estar lá no caixa, ou ele vai estar ali atrás do balcão. Se não for nenhuma dessas pessoas, eles vão te dar o nome e aí você volta lá e procura ele para marcar uma reunião. Você não vai falar com ele naquele momento. Você fala assim, ó, será que a gente consegue falar amanhã num horário mais tranquilo? Vocês dois precisam de um momento tranquilo para conversar a sós a respeito de alguma possibilidade e tem que sair daquela rotina do dia a dia. Se ele estiver no dia a dia operacional ali, ele vai dar a mínima atenção para você e as chances de você fechar alguma coisa com ele ali são praticamente zero. Se você consegue marcar uma reunião, um horário no qual vocês dois conseguem parar e ter atenção total para conversar a respeito do negócio dele, você tem mais chance de fechar esse tipo de serviço. E para esse item 5, é fundamental você prestar atenção nessa frase. Não mande portfólio. Não mande portfólio. Não mande portfólio. Entendeu? Porque muita gente, para dispensar o vendedor, ele vai falar assim, manda seu portfólio que eu vou dar uma olhada e te retorno. Ninguém vai te retornar. Você pode, educadamente, falar assim, olha, eu vou te mandar o portfólio, mas você não quer marcar uma reunião para a gente dar uma olhada nesse portfólio junto? Eu acho que a gente consegue achar uma solução para que a gente consiga trabalhar junto e marca um horário de reunião. 6. Prepare-se e vá para a reunião. Esse é um item muito importante. Você precisa se preparar fisicamente para ir para uma reunião. Se o seu cliente é um cliente mais despojado, você pode ir com uma camiseta polo e uma calça jeans. Se o seu cliente já é um cliente mais formal, seria interessante você ir com uma camisa, calça, cinto e sapato. Eu sugiro que você esteja um pouco melhor vestido do que você está menos vestido. Se você chega na reunião, o seu cliente está de camisa, cinto, calça, sapato e você está de calça jeans e camisa polo, as coisas ficam meio esquisitas. Também não vai aparecer com um terno e gravata numa cidade do interior de São Paulo tentando vender serviço para uma padaria. Um pouco de noção é importante. Cartão de visita é uma coisa muito importante. Eu sou velho e eu uso isso daí. Não custa nada mandar fazer um cartão que tenha o logo da sua empresa, seu nome e seu telefone e seu e-mail. Porque é importante que você não precise ficar anotando ali, me manda um e-mail nesse e-mail. E soletrar o seu nome, soletrar o seu número de telefone, já está ali no cartão. Então essas informações básicas são muito importantes e você pode distribuir esse cartão para onde você for. Caderno e caneta. Em toda reunião você tem que levar caderno e caneta para anotar as coisas que acontecem. Que seja só o nome da pessoa que você vai falar. Eu sou muito ruim de nome e quando eu conheço uma pessoa nova, eu tenho muita dificuldade em gravar o nome dela. Então, a primeira coisa que eu escrevo no caderno é o nome da pessoa que eu vou falar, porque toda hora eu preciso ficar lembrando qual que é o nome da pessoa que eu estou falando. Então, já está escrito ali. Se eu não levo esse caderno, eu já não sei. Quais são as anotações que eu sempre faço? O nome da pessoa, o horário da reunião, o nome da empresa e a data. Essas são as informações básicas para começar uma reunião comercial. Fique atento ao horário. Nunca chegue atrasado a uma reunião que você marcou. Você pode esperar o cliente, você pode tomar um chá de cadeira. O contrário não é verdade, porque ele é o seu cliente, você está atrás dele. Então, corra atrás do seu cliente. Principalmente, se forem cidades diferentes, se forem estados diferentes, se for qualquer coisa que você precise viajar, sempre confirme a reunião um dia antes, uma semana antes, ou que seja no mesmo dia. Com a correria do dia a dia, o cliente acaba se perdendo na própria agenda e ele esquece que marcou com você. Isso já dá um sinal de que ele precisa do seu serviço, porque ele é bem desorganizado. Porém, se você aparece lá e ele não está preparado ou não está te esperando, fica ruim para você. Então não custa nada ligar um dia antes e falar assim, oi, tudo bem? Amanhã a gente combinou de conversar, aqui é o Augusto, a gente vai se falar às 10 horas mesmo? Ligue, mande um WhatsApp, mande um e-mail, a melhor forma que você achar para se comunicar com esse seu cliente. Isso já vai facilitar muito
as próximas conversas. E aí chegamos ao número 7. Esse número 7 eu fiz específico aqui e deixei ele separado, porque isso daqui eu uso para o meu dia a dia. A reunião comercial ela tem 3 objetivos principais e você tem que já escrever isso no seu caderno quando você começar a reunião, ou até mesmo já levar esses 3 itens escritos como uma tarefinha para aquela reunião. O que você precisa trazer de volta quando você sai dessa reunião? São 3 coisas. A primeira coisa é problemas que o seu cliente tem hoje. Quais são os problemas que o seu cliente tem hoje e que você pode resolver? Não necessariamente precisa ser você que vai resolver, mas você também pode indicar pessoas para resolver esses problemas. Se você consegue ajudar o seu cliente a resolver problemas, mesmo que não seja você, você já ganha muitos pontos de confiança com ele. Se ele tiver algum problema, qual que vai ser a primeira pessoa que ele vai lembrar de ligar? É para você. Segundo item, projetos futuros ou atuais que ele está fazendo agora. Toda empresa tem um projeto no futuro ou que está sendo realizado que você pode entrar. E normalmente os projetos que ainda não foram feitos, eles são os mais fáceis de você ser incluído, porque é o momento que a empresa está escolhendo quem são as pessoas que vão cuidar daquele projeto, quais são as empresas que vão entrar naquele projeto, e você está entrando bem no começo dele. Quando o projeto já está em andamento, é muito mais difícil você conseguir entrar. E o último item, produtos e serviços que o seu cliente já contrata. É importante você saber para você conseguir também balizar o seu serviço e já conhecer como está o serviço ali na região e quais são os outros serviços que são oferecidos pelos seus concorrentes. Número 8, reunião. Até agora a gente preparou para chegar a esse momento, então você tem 7 itens ali que você já tem que estar pensando antes de chegar na reunião. Você já foi fazer uma reunião e esqueceu de algum desses itens? Ou você pensava em algum desses itens? Ou eu te ajudei a pensar em alguns itens que você ainda não pensava antes? Deixa aí nos comentários. O item número 8 é o item da reunião. E eu vou ser muito claro para vocês. É nesse ponto que está a habilidade do empreendedor. É aqui que vai estar a habilidade do vendedor. Todos os itens para trás são itens que a gente se preparou para chegar naquele momento da reunião. Porém, não existe fórmula. A reunião ela pode caminhar para qualquer lugar e aí a habilidade do vendedor vai ser o que vai guiar essa reunião para um objetivo final, feliz ou infeliz. E qual que é o problema da reunião? Por que ela pode dar errado? Porque você vai fazer uma reunião com uma outra pessoa. A interação entre você e o seu cliente vai gerar um resultado totalmente diferente do que se fosse com qualquer outra pessoa, porque vocês são únicos e o resultado daquela reunião também é única. Então você pode encontrar, eu listei aqui para vocês 9 tipos de clientes diferentes que eu já encontrei e eu poderia continuar listando aqui a noite inteira. Eu tenho já cliente que fala pra caramba, tenho cliente que não fala nada, tem cliente que não abre o jogo, tem um que só reclama, tem um que só fica te testando. Essa foi a pior reunião, eu quase chorei. Eu só ficava levando pergunta, não fazia a mínima ideia do que era. E ele só ficava me testando, e a reunião foi uma porcaria. Tem cliente que só quer as coisas grátis, aí ele vai ficar te fazendo um monte de pergunta ali para ganhar a consultoria grátis, não tem problema, responde, não vai acabar o mundo também. Dá um pouquinho de conhecimento gratuito para o seu cliente. Se é que ele vai ser seu cliente, né? Não sei, isso é meio controverso. Tem gente que vai falar para não. Eu falo que pode dar assim umas diquinhas para o cliente. Tem cliente que não sabe nem por que você está lá. A maioria deles, eu acho que nesse começo de que você vai começar a prospectar na sua cidade, ele não vai fazer a mínima ideia do que você foi fazer lá, para que você serve e qual que é a sua formação. Ele nunca deve ter ouvido falar de um engenheiro de alimentos. Então você vai ser totalmente um extraterrestre ali na frente. Tem cliente que está super perdido, ele quer fazer um monte de coisa e não faz nada. E a lista de tipos de clientes pode ficar gigantesca. A gente pode ficar aqui a noite inteira citando exemplos de clientes e de situações que a gente já passou dentro dessa nossa vida de consultoria. Mas o objetivo de preparar os 7 itens anteriores foi para que
eu conseguisse gerar uma fórmula. Então, você pega os objetivos da reunião. Então, você tem que sair com o que da reunião? Com os 3 itens do número 7, que é projetos futuros e projetos atuais que você possa participar ou não, problemas que o cliente tem que você pode resolver ou não, serviços e produtos que ele já contrata ou já usa. Se você conseguir responder essas 3 perguntas na sua reunião, você já está com 80% da coisa ganha. Lembra do item 4 que a gente pegou todos os serviços e traduziu em resultados, perguntas e exemplos? Você usa aquele conhecimento para dar vazão na conversa que você está tendo dentro daquela reunião. Então você no meio da reunião pode citar um exemplo, você no meio da reunião pode fazer uma pergunta. Por quê? Esse exemplo está ligado com o serviço que você vai oferecer. Essa pergunta está ligada com o serviço que você vai oferecer. O resultado está ligado com o serviço que você vai oferecer. Então, essas 3 fontes de informação... Essas 3 fontes de informação vão levar o seu cliente para o serviço que você quer oferecer. Não necessariamente ele precisa saber o serviço que você vai oferecer para ele. Você tem que saber. Por isso que você fez esse estudo anterior para saber esse meu exemplo. Se ele gostar, ele vai conversar comigo. E como é que você sabe que o cliente está conversando com você? Ele vai começar a fazer perguntas para você. À medida que ele faz perguntas para você e você responde, a conversa está aberta. E aí você consegue extrair informações, porque ele está curioso para saber o que tem dentro da sua cabeça. Então, nesse momento, você pode ficar feliz que a reunião está sendo produtiva. Quanto mais perguntas ele fizer para você, melhor. Anota, sempre anota todas as perguntas e anota todas as respostas. E também vai anotando os serviços que você pode oferecer para cada uma dessas coisas. Não se preocupe em perder tempo anotando, porque não é perda de tempo. Depois que você sair da reunião, você não vai lembrar de metade do que foi falado na reunião. E você vai precisar olhar para o caderno. Então eu vou deixar uma equaçãozinha aqui para vocês, que é o quê? O item 7 mais o item 4, mais a sua cabeça vai ser igual o item 9. O item 9 é a proposta. Depois que acabou a reunião, você encerrou com o seu cliente ali, você fala assim, muito obrigado pela reunião, fiquei muito feliz, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho juntos, eu vou te mandar uma proposta. E aí você vai sentar na sua casa, analisar o que foi escrito, analisar todos os itens que você conseguiu chegar, os serviços que você acha que você pode oferecer, criar uma estrutura e pensar numa proposta para passar para esse cliente. Essa proposta ela pode ser elaborada de várias maneiras, aí é a maneira que você vai criar para se comunicar com o seu cliente, mostrando o que você vai entregar. Normalmente, os resultados são muito importantes. As ferramentas, que são os serviços que você está oferecendo, talvez ele nem entenda, mas o valor também é importante. Então, você pode fazer uma proposta por horas, dias, semana, mês. Por exemplo, 1 hora de trabalho com o mínimo de contratação 4 horas por dia, eu vou cobrar R$200 por hora, vai dar R$800 a diária. Isso pode ser um tipo de proposta. Uma proposta por projeto, por exemplo, você engloba ali alguns serviços e cobra um valor. Eu vou te elaborar 5 tabelas nutricionais com as listas de ingredientes e os alérgicos, eu vou te cobrar R$2.000. Ou pode ser simplesmente um serviço. Eu vou elaborar um rótulo desse pão de queijo congelado que você quer colocar para vender na sua padaria e vou te cobrar R$500. Todos esses preços e esses valores eu chutei. Eu não tenho nenhuma referência nem do conselho, nem de alguma tabela de preços do pessoal de nutrição. Eu simplesmente chutei os valores da minha cabeça para conseguir citar nesse exemplo do vídeo. E a gente chega finalmente no item 10. Depois que o seu cliente aceitou a proposta, vocês assinam um contrato e começa o serviço. O contrato, por mais simples que ele seja, ele precisa ter alguns itens que vão ficar mais claros de como você vai fornecer a sua proposta. Normalmente a proposta e o contrato já podem ir juntos no mesmo documento. Vamos ver a recomendação dos outros consultores mais experientes com esse tipo de serviço. Se você tem alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários. Se você já tem um modelo de contrato também, deixa aí nos comentários. Meu modelo de contrato é bem simples, ele vai junto já com a minha proposta de serviço.
Por mais simples que seja o contrato, ele precisa ter algumas informações básicas. Os seus dados, os dados da sua empresa, a equipe que vai ser alocada para esse projeto, os trabalhos que vão ser realizados, as entregas, as formas que vão ser entregues, se eles são digitais, se eles são impressos, as datas de pagamento, as formas de pagamento acordadas e as assinaturas das duas partes, tanto da empresa contratante quanto a sua também. Uma via para o cliente e uma via para você. Se a gente tiver aí algum advogado que está aqui nesse vídeo até agora e quiser mandar um modelinho para a gente aceita também. Vender é uma arte muito sutil, muito complicada e que demanda muita experiência. Experiência não de anos, mas experiência de conversas, de reuniões, de contratações. A sua primeira reunião vai ser péssima, a sua 10ª talvez seja muito boa, a sua 11ª pode ser péssima de novo. Não tem uma fórmula certa e você não vai acertar todas as vezes. Então não precisa ter medo, pode ficar tranquilo, pode ir com confiança de que quanto mais você se testar, mais você vai aprender e vai saber lidar com as diferentes situações. Ir para uma reunião e não fechar um contrato não é uma coisa tão ruim. Porém, para você garantir que você teve uma boa reunião ou uma reunião pelo menos satisfatória, foque naqueles itens do item 7. Então, tenta dar uma olhada nessas 10 etapas, ver se faz sentido para você, se tem alguma coisa que você mudaria, deixa aí nos comentários e me manda uma mensagem, eu posso te ajudar, não tem problema nenhum. É só mandar um direct, só mandar um e-mail, só mandar um WhatsApp. Tem vários grupos de WhatsApp, tem o grupo do Telegram, que eu já deixei o link aí. É só você chamar e falar assim, me ajuda, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.